primeiro grau, né? E logo depois a parte do segundo grau. E quarta-feira a gente vai ter uma atividadezinha avaliativa sobre esses assuntos. Aí a pergunta se vale nota, vai valer uma nota sim, para me juntar com as atividades de vocês e a parcial. Então aqui, a função de primeiro e segundo graus, né? Na função de primeiro grau, então nós vamos ter aqui, todo mundo a gente já sabe, a gente já conhece, mas não custa nada lembrar. Então nós vamos ter aqui, que a forma geral dela vai ser essa, né? F de x igual. Ei, pessoal, é só Oi, para vocês, mas não tá aparecendo, não. vixe, não está aparecendo para vocês, não? Tá Não, aparecendo não pra tá, mim. não. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo, mas é por causa que o Google Meet mudou um bocado de coisa. Cara, peraí. Deixa eu ver, tenta, sai, né, sai da sala e entra de novo para ver se resolve. Às vezes Ou então resolve, fixa. viu? Porque aqui tá normal. Deixa eu ver, considerando que tá Ó, apresentando. pronto. Pronto, para os outros me confirmem aí, ver se está dando para observar o Tá slide. dando sim. Pronto. Pronto, então vou continuar aqui, ó. Então, a forma geral dela, primeiro, tem essa forma, né, que seria f de x igual a ax mais b, ou ainda y igual a ax mais b. Aí nós temos então o seguinte, aonde nós temos aqui, vocês estão observando, né? Então, onde nós temos que o a vai ser a taxa de variação, ou também chamamos isso aqui de o coeficiente angular, né, da função de primeiro grau. E o b seria o coeficiente linear, ou também nós chamamos ele de termo independente, porque percebe que não existe nada atrelado a ele, ele é apenas um número sozinho, sem depender de nenhuma variável, sem ter nenhuma letra próxima a ele. Então, ele é um termo independente. Então, aí nós temos a função, e na função linear, lembrando que essa função do primeiro grau é uma função linear, porque ela tem uma variação direta, pois à medida que o x cresce, vamos dizer assim, né? À medida que essa parte aqui vai crescendo, o y também vai crescendo, né? Que é, ou seja, uma função que nós temos uma proporcionalidade direta, que ela é diretamente proporcional. Né? Ela é tipo isso, ou seja, y igual a k vezes x, onde k é um número, uma constante. E nós temos a função recíproca, que normalmente não tem nada a ver com a função do primeiro grau. Por quê? Porque nós percebemos que o gráfico dela é totalmente diferente, ó. À medida que o nosso y, não, nosso x, aumenta, eu tenho o decrescimento do y, né? Aí isso nós chamamos de curva hiperbólica, que seria um assunto que vocês vão ver só no terceiro ano, que são as cônicas, né? Que a hipérbole faz parte dessas cônicas, né? Depois vocês vão entender melhor o que seria isso. Ou seja, então nós temos uma coisa inversamente proporcional. Ao invés de nós termos uma constante ou um número multiplicando x, nós teríamos um número dividido por x, né?
Ou seja, uma seria o inverso da outra, né? Totalmente diferente. Então, a função afim, função do primeiro grau ou função linear, né, nós temos aqui y igual a x mais b. Aí, falando sobre o crescimento ou decrescimento dela, vai ser então, nós temos, se o a for maior do que zero, nós teremos uma função crescente, né? Nós temos aqui a nossa função crescente, ou seja, da esquerda para a direita ela cresce. E se o a for menor do que zero, nós temos a função decrescente, né? Crescente, decrescente. E aqui falando sobre o zero ou raiz da função, já que é função do primeiro grau, nós só vamos ter apenas uma única raiz, um único zero. Lembrando que o zero ou raiz, algebricamente falando, né? Falando assim como contas matemáticas, né? É o valor de x que torna y igual a zero. Ou seja, é o valor que ao substituir aqui no x, na função, faz com que o y seja igual a zero. Dá um resultado zero, né? Para a função. Já falando graficamente, ou seja, na forma de gráfico, é simplesmente a interseção da reta com o eixo y. Traduzindo, é aonde a reta da função, né, que ela faz, onde ela corta o eixo y. Eu também posso falar geometricamente, né? Geometricamente ou graficamente. Então, a raiz ou o zero da função, nesse caso nós vamos resolver um exemplo aqui, né? Da função de f, né? Dos reais nos reais, definida por f de x igual a 2x mais 8. Então, calcule o zero da função. Primeiramente, né, como a gente vai lembrar, a gente vai igualar a função a zero, porque é justamente o que a raiz faz, ela faz com que a função fique zerada. Então, eu vou fazer aqui 2x mais 8 igual a zero. A gente vai fazer as contas, né, fazendo os cálculos. Esse mais 8 que está aqui, eu vou passar ele para o outro lado na forma de mais, né? Na forma de menos, perdão, trocando o sinal. Então, eu vou ter 2x igual a menos 8. Isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, x igual a menos 8 dividido Dividido por por 2. 2. Exato. Exatamente isso. Então, nós temos um resultado. Menos 4. É isso, pronto. Muito bem, é exatamente isso. Então, o valor de x vai ser menos 4. Então, menos 4 vai ser a raiz dessa função. Geometricamente ou graficamente, teremos esse ponto aqui, né? Menos 4, 0, que cada ponto aqui nessa função pode ser representado no plano cartesiano, onde nós temos o x e um y. E seria mais ou menos isso. Está aí o eixo x, está aí o menos 4 e a nossa reta da função, né? Que é uma função crescente. Isso seria um pequeno esboço, né, do nosso gráfico da função de primeiro grau. Onde saiu esse zero? Qual? Onde é que está? Deixa eu ver. Esse menos 4,0. Menos 4,0. Sim. Pronto. Se eu substituir esse menos 4 na função, ó, colocar bem aqui, né? Se eu fizer aqui, ó, 2x mais 8, né? Se eu substituir esse menos 4 aqui, vai ficar 2 vezes menos 4 mais 8. Tá complicado de escrever um pouquinho, mas dá certo. 2 vezes menos 4 vai dar
menos 8, né? Aí, menos 8 mais 8, eu vou ter como resultado 0. Como ele diz aqui, né? Aqui é f de x, mas eu também posso dizer que é y, é igual a 2x mais 8. Lembrando que o y sempre depende do x. Então, se o x é 4, ou menos 4, o y nesse caso vai ser 0. Então, esse x aqui veio da nossa raiz. O 0 é consequência dele, tá? Ou seja, se eu substituir esse valor na função, eu vou ter esse valor 0 e eu vou ter este ponto aqui, que é o menos 4 e 0. Por isso é que ficou assim. Ok? Mais alguma dúvida? Não, obrigado. Certo. Então a gente vai prosseguir agora. Ixi, peraí. Aí, partindo para o estudo de sinal da função do primeiro grau, né? Que é a coisa que a gente vinha fazendo antes, então já está bem fresquinho na cabeça. Então nós vamos ter aqui, se o A for maior do que 0, nós vamos ter então uma função crescente, né? E temos ali a raiz da função, né? Ou seja, onde ela corta o eixo x. Então nós teremos aí valores positivos para o x maior do que a raiz e valores negativos para o x menor do que a raiz. Então, como já havia explicado, é só para resumir. Então, y vai ser maior que 0 se o x for maior do que a raiz, y igual a 0 se o x for igual à raiz, e o y vai ser menor do que 0 se o x for menor do que a raiz. O a vai ser menor do que 0, lembrando, né? Se o a for menor do que 0, nós temos uma função decrescente. Então, nós vamos ter aqui essa reta decrescendo. Nós temos ali a nossa raiz, que representa onde ela corta o eixo x. E aí nós teremos valores positivos para valores de x menor do que a raiz, né? Aí nós teremos valores negativos para o x maior do que a raiz. E, claro, o y vai ser igual a 0 se o x também for igual à nossa raiz. Então, resumindo, é isso. Y maior do que 0, se x for menor do que a raiz. Y igual a 0 se o x for igual à raiz. E o y menor do que 0 se o x for maior do que a sua raiz. Aí agora a gente vai determinando um gráfico, né? Determinando uma função do primeiro grau pelo seu gráfico, né? A gente já aprendia a determinar o gráfico de uma função pela sua forma algébrica, né? Que a forma algébrica, vamos relembrar, que é o nosso f de x, né? F de x, melhor escrever pelo touchpad mesmo, né? F de x igual a x, né? Ax mais b. Aí, essa é a forma algébrica. Então, tudo precisa de X? Sempre necessita, né, nesse caso. Porque senão não seria nenhuma função, né, do primeiro grau. A gente precisa, nesse caso, do x. Não, mas as letras A e B. Pronto, as letras A e B, elas indicam, na verdade, números, né? Um exemplo, um exemplo de função, né, nesse caso, eu posso dizer aquela função lá que a gente estava vendo, que era 2x mais 8.
É um exemplo de função do primeiro grau. Porque nós temos aqui um único x, né? E um termo independente, só que isso não quer dizer nada. Então, E toda no função... segundo grau, importa o expoente, né? Pronto. No segundo grau, o que que acontece? Vai pelo expoente 2, né? Se o maior expoente que eu tiver nessa função for o 2, né? E tiver com um x, por exemplo, aqui, se fosse o caso, aí nós teríamos uma função de segundo grau. Lembrando, o maior expoente. Se nós tivermos uma função O lá, 2 e o 3, então é função de terceiro grau, né? isso, exatamente. Pronto, é isso mesmo. Então a gente vai determinar aqui, ó. Para determinar uma função, né, do primeiro grau a partir do gráfico, a gente precisaria identificar dois pontos. Ou não necessariamente os dois pontos, tá? Mas resolvendo por esse método assim, dá para identificar logo. Ou vamos dizer, identificar de uma maneira mais certa. Então tá aqui eu tenho esse ponto, cujas coordenadas são 0 e 8, né? Ou seja, 0 do x e 8 no y. Esses valores eu posso colocar eles na função. Aí nós temos esse outro ponto, que é o ponto 4, 0. Esses valores eu também posso substituir eles na função. Ok? Aí a gente vai usar a forma algébrica, né? Essa forma normal, que seria o y igual a ax mais b. Mas aí tem ali f de x igual a x mais b. Sim, pode ser também. Lembrando que o y ele é igual ao f de x. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores de x, né, e y na função. Nesse caso aqui, o x é 0, eu vou colocar aqui, no lugar do x. O y é 8, vou colocar aqui no lugar do y. Isso primeiro, né? Então, se eu substituir, eu vou ter isto, ó. Para o ponto 0,8. Então, vai ficar 8 igual a vezes 0 mais b. Aí, nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ter simplesmente ali 8 igual a b. Ou ainda, b igual a 8. Então, nós já localizamos, ó, o coeficiente b. O coeficiente b nessa função é 8. Então, o que que acontece? Também dá para resolver de outra maneira? Dá. O nosso b vai ser sempre, ó, aonde a reta corta o eixo y. Sim, viu? Vai ser sempre isso. Agora, substituindo esse ponto 4, 0 na função, eu vou ter então aqui o y é 0, né? Então fica 0 igual a vezes 4, ou 4a, mais 8, né? Porque o b a gente já sabe o valor, então a gente já pode substituir. Então, nesse caso, o a vai ser igual a menos 2, né? Fazendo a continha direitinho, vai dar o a igual a menos 2. Então, substituindo na forma algébrica que eu tenho, né? Substituindo lá os valores de a e b, eu vou ter então que o y é igual a menos 2x mais 8. E é justamente essa a forma algébrica da função, né? A forma algébrica da função que é dada por este gráfico aqui. Viu? Não é tão complicado como parece. Aí quando a gente se faz, né? Quando se faz a substituição, lembrando que forma-se um sistema, como a gente fez agora, que pode ou não dar uma solução direta. Como seria essa solução direta?
Essa é uma solução que praticamente não precisaria você fazer contas. Ele já dava o valor de B direto ou o valor de A direto, sem precisar fazer continha, como a gente fez agora. Pode acontecer isso ou pode não acontecer. Ok? Aí nós entraríamos na função de segundo grau, pessoal. Só que aí vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e deixar para uma outra aula, tá? Aí eu deixo isso aqui para outra aula, no caso na terça-feira. Viu? Aí eu mando esse material para vocês, esse material até a função de primeiro grau. João Pois, Carlos, pois não, quarta-feira é uma atividade valendo nota ou é uma prova? é uma atividade valendo nota. É como se fosse uma parcial, mas ela é valendo nota. Mas vai ter prova mensal? Pronto, a prova mensal. Eu vou pensar ainda, porque eu normalmente, a parcial normalmente fica por nossa conta, né? Sim. Aí eu vou ver se eu coloco essa atividade como sendo uma nota parcial. Vai depender, na verdade, vai depender muito das minhas demandas, né? Porque tem as outras turmas também. Aí eu estou pensando em fazer isso porque fica um pouco mais fácil. Aí vocês fazem a atividade avaliativa, que é quase como se fosse uma parcial, e aí já tem uma nota. E aí tem as outras atividades que eu também vou juntar para dar uma outra nota para vocês. É bom que se precisando ou não fazer a prova mensal, não precisa se preocupar por nota, né? Exatamente. Exatamente isso. Aí é bom porque já tem um resguardo aí pelo menos para vocês. Ok, pessoal? Aí, bom, por hoje é só, né? Mas a gente já se vê só semana que vem, tá? Assim, se Deus permitir. Então, desejar a vocês aí um ótimo fim de semana e até a próxima, pessoal. Viu? Bom fim de semana a todos, uma boa tarde.